A campainha da cafeteria tocou pela 10ª vez naquela manhã de terça-feira, anunciando mais um cliente no movimento rotineiro do horário de rush. Marina mal levantou os olhos do balcão, onde preparava o terceiro cappuccino duplo da fila. Seus dedos moviam-se no piloto automático, dosando o café expresso, vaporizando o leite, desenhando aquela folhinha decorativa que os clientes tanto adoravam fotografar. 7 anos naquele emprego haviam transformado cada gesto em pura memória muscular. O relógio na parede marcava 8h47. Mais 13 minutos até o rush matinal começar a diminuir. Mais 13 minutos de sorrisos automáticos, bom dia mecânicos e a mesma playlist ambiente que tocava há 3 anos. Marina suspirou enquanto entregava o cappuccino para uma executiva apressada que já tinha o celular colado na orelha, negociando algum contrato urgente. A mulher nem agradeceu. Apenas pegou o copo e saiu, deixando algumas moedas de troco sobre o balcão. Próximo, Marina chamou, limpando o bico do vaporizador com um pano já úmido demais. Era sempre assim. Pessoas entravam, pediam seus cafés, pagavam e saíam, todas presas em suas próprias bolhas de urgência e importância. Marina às vezes se perguntava se alguém realmente a via, ou se ela era apenas mais uma engrenagem na máquina que produzia cafeína para alimentar a cidade insone. Aos 29 anos, ela tinha uma rotina tão previsível que conseguia descrever seu dia inteiro antes mesmo dele começar. Acordar às 6, tomar banho, café com torrada, pegar 2 ônibus, chegar à cafeteria às 7h30, trabalhar até às 4 da tarde, voltar para casa, assistir alguma série enquanto jantava algo congelado, dormir por volta das 11 e repetir: um café preto, por favor. Grande. A voz a tirou dos pensamentos. Marina ergueu os olhos e encontrou um homem que não se encaixava no padrão habitual da clientela. Enquanto todos os outros vestiam ternos impecáveis, carregavam pastas de couro e exalavam pressa, aquele sujeito usava um sobretudo cinza, um pouco gasto nas bordas, calças simples e uma expressão serena que contrastava completamente com a atmosfera frenética da cafeteria. Seus olhos eram de um castanho profundo, e ele a olhava realmente, não através dela como os outros faziam. Grande, sem açúcar? Marina perguntou, sua voz automática entrando em ação. Sem açúcar, ele confirmou. E então fez algo inusitado. Sorriu. Um sorriso genuíno, que alcançava os olhos e formava pequenas rugas nos cantos. Como está seu dia? Marina piscou, momentaneamente desconcertada. Ninguém perguntava como estava o dia dela. Ninguém realmente queria saber. Bem, obrigada, menos respondeu no piloto automático, virando-se para preparar o café. São 4h50. Enquanto despejava o café preto na xícara grande, sentiu o olhar do homem ainda sobre ela. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas havia algo nele que a fazia sentir vista, realmente vista, talvez pela primeira vez em anos. Aqui está, disse, colocando o copo sobre o balcão. O homem pegou uma nota de R$10 e a estendeu. Quando Marina foi pegar o troco, ele balançou a cabeça. Fique com o troco. São mais de R$5 de gorjeta, senhor, é muito. Você merece. Ele a interrompeu gentilmente. Mais do que isso, na verdade. Antes que Marina pudesse responder, ele se virou e caminhou até uma mesa no canto, a mais discreta da cafeteria. Aquela que ficava meio escondida atrás da estante de livros que o dono havia colocado para dar um ar intelectual ao lugar. O homem sentou-se de costas para a parede, com visão completa do ambiente, e começou a saborear seu café lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Marina guardou o troco na caixinha de gorjetas, mas seus olhos voltaram involuntariamente para o estranho. Havia algo diferente nele, algo que não conseguia identificar. Não era apenas a generosidade da gorjeta ou a pergunta incomum sobre seu dia, era algo na presença dele, na maneira como parecia completamente à vontade enquanto observava as pessoas ao redor com uma curiosidade tranquila. Marina, 3 lattes e 2 expressos. A voz estridente de Cláudio, seu colega de turno, a trouxe de volta à realidade. O resto da manhã passou em seu ritmo habitual de caos controlado. Pedidos se acumulavam, a máquina de café chiava, clientes reclamavam de demoras insignificantes. O aroma de grãos torrados se misturava ao perfume caro e ao suor discreto da multidão matinal. Mas de vez em quando, entre um cappuccino e outro, Marina olhava para o canto da cafeteria e via o homem ainda ali, lendo um livro de capa desgastada, ocasionalmente levantando os olhos para observar o movimento ao redor. Quando finalmente o rush diminuiu, por volta das 9h30, Marina permitiu-se respirar. Apoiou-se no balcão por um momento, massageando a nuca tensa. Foi quando notou que o homem do sobretudo cinza estava se levantando. Ele caminhou até o balcão e Marina automaticamente se aprumou. Foi tudo bem com o café? Perguntou, voltando ao seu script profissional. Perfeito, ele respondeu. Então, para sua surpresa, colocou um envelope branco sobre o balcão. Era um envelope simples, sem nenhuma identificação. Isto é para você. Marina olhou para o envelope e depois para ele confusa. Eu não entendo. Não precisa entender agora.
ele disse, sua voz gentil mais firme. Apenas abra quando estiver sozinha e com tempo para refletir. Mas eu não conheço você. Por quê? Porque todos merecem uma chance de mudar sua história, menos ele, a interrompeu. E você, Marina, merece especialmente... O coração dela disparou. Como ele sabia seu nome? Claro, ela usava um crachá, mas a maneira como ele disse, com aquela familiaridade estranha. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. O homem sorriu novamente. Aquele sorriso enigmático que parecia guardar inúmeros segredos. Apenas alguém que reconhece potencial desperdiçado quando vê. Alguém que acredita que as pessoas merecem mais do que a vida lhes ofereceu até agora. Ele começou a se afastar, mas Marina estendeu a mão, quase tocando seu braço. Espere. O que tem nesse envelope? Ele parou na porta, virando-se pela metade para olhá-la mais uma vez. Uma oportunidade. A pergunta é, você terá coragem de aceitá-la? E então ele saiu, a campainha tocando sua despedida, deixando Marina parada atrás do balcão com um envelope branco nas mãos trementes e 1 milhão de perguntas rodopiando em sua mente. Ao redor dela, a cafeteria continuava seu ritmo normal. Clientes entrando e saindo, Cláudio gritando pedidos, a máquina de café chiando. Mas para Marina, algo fundamental havia mudado. Ela olhou para o envelope. Seu nome estava escrito à mão na frente, com uma caligrafia elegante e antiquada. Marina. Apenas isso, nenhum sobrenome, nenhuma explicação adicional. O papel era de boa qualidade, grosso, do tipo que não se encontrava em papelarias comuns. Ela o virou, procurando algum selo, algum endereço de retorno, qualquer coisa que pudesse explicar sua origem. Nada aí, Marina. Cláudio a chamou. Tem cliente esperando. Ela rapidamente escondeu o envelope no bolso do avental e voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe dali. Quem era aquele homem? Como ele sabia seu nome completo? E mais importante, o que diabos tinha naquele envelope? As horas seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada minuto parecia durar uma eternidade enquanto Marina tentava se concentrar em fazer cafés, limpar mesas e atender clientes, mas seus dedos voltavam constantemente ao envelope no bolso, sentindo seu peso, sua textura, sua presença perturbadora. Ela considerou abri-lo ali mesmo, no banheiro, durante sua pausa, mas algo na instrução do homem a fez hesitar. Quando estiver sozinha e com tempo para refletir, ele havia dito. Havia solenidade naquelas palavras. Uma seriedade que sugeria que o conteúdo do envelope não era algo para ser visto casualmente entre uma ida ao banheiro e o próximo turno de atendimento. Finalmente, às 4 da tarde, seu turno acabou. Marina trocou o avental pela jaqueta, pegou sua bolsa e saiu pela porta dos fundos, como fazia todos os dias. O envelope estava agora na sua bolsa, queimando como brasa através do tecido, exigindo atenção. Ela considerou abri-lo no ônibus, mas estava muito cheio, muito público. Esperaria chegar em casa. O trajeto até seu pequeno apartamento nunca pareceu tão longo. Maria girou a chave na fechadura com dedos trêmulos. O corredor do prédio cheirava a mofo e comida requentada. O mesmo cheiro de sempre. Mas naquele dia tudo parecia diferente. Carregado de uma expectativa sufocante, ela empurrou a porta do apartamento e entrou no pequeno espaço que chamava de lar. Uma sala minúscula que também servia como quarto. Uma cozinha americana com pia manchada. Um banheiro onde era impossível abrir a porta completamente sem bater na privada. 40 metros quadrados que consumiam metade do seu salário. Jogou a bolsa no sofá-cama desmontado e foi direto à cozinha pegar um copo d'água. Suas mãos ainda tremiam. Estava sendo ridícula, ela sabia. Provavelmente era apenas algum tipo de propaganda. Ou talvez um bilhete amável de algum cliente excêntrico. Mas então por que seu coração batia tão rápido? Por que aquele encontro havia mexido tanto com ela? Respirou fundo, pegou a bolsa e sentou-se no sofá. A luz da tarde entrava pela única janela do apartamento, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar. Lá fora, o barulho constante da cidade, buzinas, vozes, música distante. A vida acontecendo para todos os outros enquanto ela estava ali, prestes a abrir um envelope que um estranho lhe dera. Com cuidado quase reverente, Maria retirou o envelope da bolsa. Ele parecia ainda mais substancial agora, sob a luz natural. Virou-o mais uma vez, procurando alguma pista que pudesse ter perdido antes. Nada, apenas seu nome naquela caligrafia elegante. Deslizou o dedo sob a aba e abriu o envelope lentamente. Dentro havia uma única folha de papel dobrada, também de qualidade premium, e algo mais pesado. Ela despejou o conteúdo na palma da mão e arregalou os olhos. Um cartão de banco, preto, com acabamento fosco e letras douradas que diziam simplesmente Maria Costa Silva. Seu nome completo. E embaixo uma numeração que ela não reconhecia de banco nenhum que conhecesse. Com o coração disparado, desdobrou a carta. A mesma caligrafia elegante preenchia a página. Cara Maria, se você está lendo isto, então já deu o primeiro passo, a coragem de abrir o envelope.
Muitos não teriam essa coragem. Teriam jogado fora, ou entregado ao gerente, ou simplesmente ignorado, mas você não. Você é curiosa. E a curiosidade é o primeiro ingrediente da mudança. Permita-me me apresentar, embora meu nome seja irrelevante para o que proponho. Sou alguém que dedica sua vida a identificar potencial desperdiçado, talento esquecido, sonhos abandonados. Sou, por falta de termo melhor, um benfeitor. E você, Maria, chamou minha atenção. Observei você por 3 semanas. Não se assuste com isso. Minhas intenções são puramente altruístas. Observei a maneira como você trata cada cliente com gentileza genuína, mesmo quando não é correspondida. Vi como seus olhos se iluminam quando uma criança entra na cafeteria. Notei o caderno que você carrega na bolsa, aquele que está cheio de desenhos e esboços que ninguém mais vi. Vi você olhando para a escola de design do outro lado da rua, sempre com aquela expressão de desejo misturado com resignação. Você tem 29 anos e trabalha em uma cafeteria servindo café para pessoas que não a enxergam. Mas eu a enxergo Maria Berro, a artista frustrada, a sonhadora que desistiu, a mulher brilhante que convenceu a si mesma de que é assim que a vida é. O cartão que acompanha esta carta contém R$500 mil. Sei que deve estar duvidando agora. Verificando se leu corretamente. R$500 mil, $500.000, é real, tá disponível para você usar como quiser, sem condições, sem truques, sem letras miúdas. Você pode verificar o saldo em qualquer caixa eletrônico usando a senha 2907, sua data de nascimento, 29 de julho. Mas antes que corra ao banco, há algo que precisa entender. Esse dinheiro vem com uma escolha, não uma obrigação. Você pode fazer 3 coisas com ele. Primeira opção, pode usá-lo para mudar sua vida. Pagar dívidas, se houver, fazer o curso de design que sempre quis, investir em si mesma, perseguir os sonhos que enterrou sob anos de contas a pagar e turnos duplos, viver a vida que deveria estar vivendo. Segunda opção, pode usá-lo para a segurança, comprar um apartamento melhor, fazer uma reserva financeira, garantir que nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Há dignidade nessa escolha. Segurança não é covardia, é prudência. Terceira opção, pode devolver. Se isto tudo parecer errado, se não conseguir aceitar algo que parece bom demais para ser verdade, há um endereço no rodapé desta carta, onde pode deixar o cartão, sem julgamentos, sem consequências. A escolha é inteiramente sua, Maria, mas faça uma escolha. Não deixe o cartão guardado em uma gaveta por meses enquanto debate consigo mesma. Não deixe o medo de fazer escolha errada impedi-la de fazer qualquer escolha. Você merece mais do que a vida lhe deu até agora. A pergunta é: você acredita nisso, um amigo que você ainda não conhece? Maria leu a carta 3 vezes, depois 4. Depois perdeu a conta de quantas vezes seus olhos percorreram aquelas linhas, procurando o truque, a pegadinha, a explicação lógica para algo completamente ilógico. R$500 mil. Ela olhou para o cartão na sua mão. Pressure Real. Pesado, sólido, com o chip embutido e a tarja magnética. Seu nome estava lá, gravado em dourado reluzente. Seria possível? Coisas assim não aconteciam na vida real. Benfeitores misteriosos não apareciam do nada e entregavam fortunas para baristas sem futuro. Isso era coisa de filme, de conto de fadas moderno, de fantasia. Mas o cartão estava ali, sólido em sua mão. E a carta conhecia detalhes sobre ela que nenhuma farsa elaborada conheceria. O caderno de desenhos, a escola de design do outro lado da rua, a maneira como ela olhava para as crianças. Maria se levantou bruscamente, andando de um lado para o outro no pequeno espaço do apartamento. Sua mente disparava em 1000 direções diferentes. E se fosse verdade? E se realmente houvesse R$500 mil naquele cartão? O que ela faria? Pegou o telefone, mas parou com o dedo sobre a tela. Quem ela chamaria? Não tinha família próxima. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro, quando ela tinha 20 anos, jogando-a em uma espiral de dívidas hospitalares e funerárias, da qual havia levado anos para emergir. Tinha alguns amigos, claro, mas do tipo que via uma vez por mês para tomar cerveja e reclamar da vida. Ninguém em quem confiasse o suficiente para compartilhar algo assim. Olhou para o relógio. Os bancos ainda estariam abertos? Provavelmente não, mas haveria caixas eletrônicos. Ela podia verificar o saldo, só para confirmar que não estava ficando louca. Maria pegou o cartão, enfiou no bolso da calça, vestiu a jaqueta novamente e saiu do apartamento. Havia um banco a 3 quarteirões dali. Seus pés a levaram no piloto automático, um pé na frente do outro, enquanto sua mente continuava tentando processar tudo aquilo. A agência bancária estava fechada, mas a área de caixas eletrônicos permanecia aberta. Marina Antrey, o ar-condicionado gelado fazendo estremecer. Havia apenas mais uma pessoa ali, um homem de terno retirando dinheiro. Ela esperou que ele terminasse, seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Finalmente, o homem saiu. Maria se aproximou do caixa eletrônico, o cartão queimando em sua mão.
Respirou fundo e o inseriu na máquina. Digite sua senha 20907, sua data de nascimento. Seus dedos tremiam tanto que errou 2 vezes antes de conseguir digitar corretamente. A tela carregou. Por um momento eterno, nada aconteceu. Então, números apareceram. Saldo disponível. 500 mil reais. Maria cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Suas pernas pareciam incapazes de sustentá-la. R$500.000. Era real. Tudo aquilo era absurdamente impossível, inexplicavelmente real. Ela ficou ali parada, olhando para a tela, até que o sistema automaticamente voltou ao menu inicial e depois expeliu o cartão. Com mãos ainda trêmulas, ela o pegou e o guardou no bolso, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Caminhou de volta para casa em estado de choque, mal registrando o trajeto. Quando voltou a ter consciência plena, estava sentada no sofá no escuro, pois nem havia acendido as luzes ao entrar. A cidade brilhava através da janela, milhares de vidas acontecendo simultaneamente. E ela ali segurando um pedaço de plástico que poderia mudar tudo. A carta ainda estava sobre a mesinha de centro. Maria a pegou novamente, focando desta vez em um detalhe que havia ignorado antes. No canto inferior direito, escrito em letras pequenas, havia um endereço: Rua dos Artistas, 247, caso queira conversar ou devolver. Ela conhecia, era no centro histórico da cidade, uma área boêmia cheia de galerias, ateliês e cafés alternativos. Um lugar para onde ela costumava ir quando mais jovem, antes que a vida e as responsabilidades engolissem todos os seus sonhos artísticos. Maria ligou o abajur e abriu o caderno que o benfeitor havia mencionado. Lá estavam eles, centenas de desenhos acumulados ao longo dos anos. Era seu segredo, sua válvula de escape, a única parte dela que ainda sonhava. Maria não dormiu naquela noite. Ficou acordada até as 4 da manhã, alternando entre olhar para o cartão Reller, a carta, folhear seu caderno de desenhos e fazer cálculos mentais impossíveis. R$500 mil. Com esse valor, ela podia pagar 3 anos de aluguel adiantado, ou comprar um apartamento pequeno à vista, ou fazer o curso de design gráfico que custava 40 mil, ou viajar para a Europa, ou investir e viver dos rendimentos. Ou tudo isso, de alguma forma, as possibilidades se multiplicavam em sua mente como fractais infinitos, cada escolha levando a outras escolhas, cada caminho abrindo 1000 novos caminhos. E no centro de tudo, uma pergunta que a carta havia plantado como uma semente venenosa: você merece isso, será que o Marecha? O que ela havia feito de especial para merecer R$500.000? Servia café, sorria para estranhos, desenhava em segredo, sobrevivia. Nada disso parecia extraordinário o suficiente para justificar tamanha generosidade. Mas então outra voz em sua cabeça, mais fraca, quase um sussurro: e se a questão não fosse merecer? E se a questão fosse simplesmente aceitar? Aceitar que às vezes coisas boas acontecem sem explicação, sem motivo, sem que você tenha que se provar digno primeiro? Quando o despertador tocou às 6 da manhã, Maria se pegou questionando se deveria ir trabalhar. Tecnicamente, ela tinha R$500.000 agora. Podia simplesmente não aparecer. Ligar, inventar uma desculpa, ou nem isso. O que eles fariam? Despedi-la? De repente, essa ameaça não tinha mais o peso que costumava ter. Mas a rotina era poderosa. A rotina era segura. Então Maria tomou banho, comeu sua torrada com café, pegou seus 2 ônibus e chegou à cafeteria às 7h30, como fazia há 7 anos. O cartão estava escondido no fundo da sua carteira, mas ela podia senti-lo ali, pulsando como um segundo coração. Você parece péssima, foi o cumprimento de Cláudio quando ela entrou. Dormiu mal? Algo assim, Maria respondeu, vestindo o avental. Seus dedos amarravam os laços automaticamente. Movimentos tão repetidos que não exigiam pensamento consciente. A manhã começou igual a todas as outras. Clientes entrando, pedidos sendo feitos, máquina de café chiando, dinheiro mudando de mãos, mas tudo parecia ligeiramente irreal agora, como se Maria estivesse assistindo à própria vida através de um vidro fosco. Cada cliente que ela atendia, cada café que preparava, parecia carregar um peso diferente. Ela estava escolhendo fazer aquilo. Pela primeira vez em anos, não estava ali por necessidade, mas por escolha. E essa percepção mudava tudo. Maria, a voz de Roberto, o gerente, cortou seus pensamentos. Você pode cobrir o turno da noite hoje? A Fernanda ligou doente. Antes ela teria dito sim automaticamente. Sempre dizia sim. Precisava das horas extras, precisava do dinheiro, precisava não criar problemas. Mas hoje, com um cartão queimando em sua carteira, as palavras que saíram de sua boca a surpreenderam. Não, desculpe. Tenho compromissos. Roberto piscou claramente e surpreso. Em 7 anos, Marina nunca havia recusado um turno extra. Compromissos? Que tipo de compromissos? Pessoais, ela disse.
E havia uma firmeza em sua voz que não reconhecia. Importante, ele a estudou por um momento, depois deu de ombros. Tudo bem, vou perguntar ao Cláudio. Quando ele se afastou, Maria sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela havia dito não, havia estabelecido um limite. E o mundo não havia desabado. Roberto não havia gritado, não a havia despedido, não havia feito nenhum drama. Apenas aceitou e seguiu em frente. Talvez seja assim tão simples, ela pensou. Talvez a mudança seja apenas uma questão de começar a fazer escolhas diferentes. Na pausa do almoço, Maria não foi para a salinha apertada nos fundos como de costume. Em vez disso, saiu da cafeteria e caminhou em direção ao centro histórico. Seus pés a levaram quase sem intenção consciente, seguindo um impulso que ela não questionou. A Rua dos Artistas era exatamente como ela lembrava. Estreita, pavimentada com pedras irregulares, ladeada por prédios antigos que haviam sido convertidos em espaços culturais, galerias de arte, lojas de materiais artísticos, ateliês com vitrines cheias de pinturas e esculturas. O ar aqui parecia diferente, carregado de possibilidade e criatividade. O número 247 era um prédio de 3 andares pintado em azul desbotado. Não havia placa, nenhuma indicação do que seria aquele lugar. Apenas uma porta de madeira escura com uma aldrava em formato de leão. Marina ficou parada na calçada, olhando para cima, tentando juntar coragem. Por que estava ali? O que esperava encontrar? O benfeitor misterioso, esperando por ela com todas as respostas? Algum tipo de explicação que fizesse tudo fazer sentido? Antes que pudesse decidir se deveria bater ou ir embora, a porta se abriu. Uma mulher jovem, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos curtos tingidos de roxo e um avental manchado de tinta, surgiu carregando uma tela. Oi! Ela disse com um sorriso caloroso. Você está procurando alguém? Maria abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Procurando quem? Ela nem sabia o nome do homem. Eu recebi este endereço, menos conseguiu dizer, mostrando a carta que ainda carregava na bolsa. A mulher olhou para a carta e seu sorriso se ampliou, como se reconhecesse algo. Você é uma das escolhidas. Entre, entre. Ela fez um gesto convidativo. O Silvano tá no 3º andar. Silvano, finalmente. Um nome. Maria subiu a escada estreita, cada degrau rangendo sob seus pés. As paredes eram cobertas de cartazes de exposições antigas, fotografias em preto e branco de artistas desconhecidos, manchas de tinta que formavam padrões abstratos. Cheirava a óleo de linhaça, aguarrás e café forte. O 3º andar era um espaço aberto, iluminado por grandes janelas que davam para a rua. Havia cavaletes espalhados, mesas cobertas de pincéis e tubos de tinta, estantes cheias de livros sobre arte e design. E no centro de tudo, sentado em uma cadeira antiga, lendo o mesmo livro de capa desgastada, estava ele, o benfeitor, Silvano. Ele ergueu os olhos quando Maria entrou e sorriu aquele sorriso que alcançava os olhos. Maria, eu esperava que você viesse. Você me observou por 3 semanas, ela disse. E havia uma mistura de acusação e curiosidade em sua voz. Por quê? Silvano fechou o livro e se levantou, gesticulando para que ela se sentasse em uma das cadeiras próximas. Porque estou procurando pessoas específicas, ele explicou. Pessoas que desistiram de seus sonhos, não por falta de talento ou vontade, mas por circunstâncias. Pessoas que se convenceram de que é assim que a vida é, quando na verdade poderia ser muito diferente. Mas por que eu? Deve haver milhares de pessoas nessa situação. Há milhões, ele concordou. Mas eu sou apenas um homem com recursos limitados, embora substanciais. Então eu escolho, cuidadosamente observo, procuro sinais específicos, talento desperdiçado, bondade genuína, resiliência silenciosa. Você tem tudo isso, Marina. Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. Você me deu 500 mil reais. Sem me conhecer de verdade, sem garantias de que eu não vou simplesmente desperdiçar tudo. Você pode desperdiçar. Silvano disse simplesmente. Essa é sua escolha. Posso estar completamente errado sobre você. Você pode pegar o dinheiro, comprar coisas inúteis, gastá-lo em um ano e voltar exatamente para onde estava. Ou pior. Então, por que correr o risco? Ele se inclinou para frente, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, quando dada uma verdadeira chance, fará escolhas surpreendentemente sábias. Acredito que a pobreza e a falta de oportunidades não são falhas de caráter, são falhas de sistema. E acredito que você especificamente fará algo extraordinário com essa oportunidade. Maria sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ninguém nunca havia acreditado nela assim. Nem seus pais, que haviam amado, mas sempre foram práticos demais para encorajar sonhos artísticos. Nem seus professores, que a viram como apenas mais uma aluna. Nem ela mesma, não há muito tempo. Como você conseguiu esse dinheiro? Ela perguntou. Herdei de alguém que também acreditava em dar chances às pessoas? Silvano respondeu. Meu avô era um imigrante que chegou ao Brasil sem nada,
e construiu uma fortuna. Antes de morrer, ele me fez prometer que usaria parte dessa fortuna para ajudar outros a terem as chances que ele teve. Então é isso que faço. Quantas pessoas você já ajudou? Você é a 17ª. Maria absorveu essa informação de Shimaset. Havia outras como ela, outras pessoas que haviam recebido envelopes misteriosos e chances impossíveis. O que aconteceu com os outros? Silvano sorriu, mas havia uma sombra de tristeza naquele sorriso. Alguns fizeram coisas incríveis. Abriram negócios, voltaram a estudar, perseguiram sonhos antigos. Outros tiveram medo, devolveram o dinheiro ou o guardaram em contas bancárias e nunca tocaram nele, paralisados pela responsabilidade da escolha. E alguns sim, desperdiçaram, gastaram em coisas vazias e voltaram às suas vidas antigas. Maria ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo aquilo. O espaço ao redor deles estava cheio de luz suave da tarde. Partículas de poeira dançando nos raios de sol que entravam pelas janelas altas. Havia algo quase sagrado naquele silêncio, como se estivessem em um templo dedicado a possibilidades não realizadas. Posso fazer uma pergunta? Ela finalmente disse. Todas que quiser. Por que não simplesmente dar o dinheiro anonimamente? Por que se revelar, criar esse encontro? Silvano se recostou na cadeira pensativo. Aprendi que o dinheiro sozinho raramente muda vidas de forma significativa. O que muda vidas é a conexão, o sentimento de ser visto, de ter alguém que acredita em você. Se eu simplesmente depositasse o dinheiro em uma conta, você pensaria que foi um erro bancário. Ou ficaria com medo de usá-lo. Mas sabendo que há uma pessoa real por trás disso, alguém que escolheu você especificamente, isso muda o peso da responsabilidade. Transforma o dinheiro de um acidente em um voto de confiança. Maria assentiu lentamente. Fazia sentido, de uma forma estranha e profunda. E agora? Ela perguntou. O que você espera que eu faça? Nada menos, Silvano respondeu. E havia sinceridade absoluta em sua voz. Não espero nada. Não há prestação de contas, nenhum relatório que você precise me enviar, nenhuma maneira de me decepcionar. O dinheiro é seu, sem condições. Mas, ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se você quiser orientação, se quiser alguém para conversar enquanto navega por essas mudanças, minha porta está sempre aberta. Muitas das pessoas que ajudei voltaram aqui. Não por obrigação, mas porque às vezes é útil ter alguém que entende. As outras pessoas, Maria perguntou, curiosidade tomando conta dela. Você pode me contar sobre elas? Silvano sorriu. A Eduardo, um enfermeiro que trabalhava 3 turnos e dormia 4 horas por noite para sustentar a família, ele usou o dinheiro para abrir uma clínica comunitária em uma favela. Atende gratuitamente quem não pode pagar. A Júlia, uma professora que sempre quis escrever, ela largou o emprego, passou um ano viajando e escrevendo, e acaba de publicar seu primeiro romance. E há também Marcos, que guardou o dinheiro por 6 meses sem tocar nele, paralisado pelo medo de fazer a escolha errada, até que finalmente usou para pagar a faculdade de medicina da filha. Cada história é diferente, Maria. Cada pessoa encontrou seu próprio caminho. E os que desperdiçaram? A expressão de Silvano ficou mais séria. A Ricardo, que gastou tudo em apostas esportivas em 8 meses. A Camila, que comprou um carro de luxo e roupas de grife e viveu como celebridade por um ano, e quando o dinheiro acabou, estava exatamente onde começou, só que com dívidas de manutenção de um estilo de vida que não podia mais sustentar. Essas histórias me entristecem, não vou mentir, mas aprendi a aceitar que não posso salvar ninguém. Só posso oferecer ferramentas. O que cada pessoa faz com elas está além do meu controle. Maria pensou em seus próprios desenhos, escondidos em um caderno que ninguém via. Pensou nas vezes que passou em frente à escola de design, olhando para os alunos entrando e saindo com suas pastas de projetos, e sentiu aquela pontada de inveja misturada com resignação. Pensou nos anos que havia passado em modo de sobrevivência, onde cada decisão era baseada em necessidade imediata, nunca em sonhos de longo prazo. Eu quero fazer algo significativo, ela disse em voz baixa. Mas tenho medo de não saber como. Faz tanto tempo desde que pensei em termos de o que eu quero, em vez de o que eu preciso. Nem sei mais qual é a diferença. Então comece pequeno, Silvano sugeriu. Não precisa tomar decisões monumentais imediatamente. O dinheiro não vai desaparecer se você não usá-lo nos próximos 3 meses. Dê a si mesma tempo para redescobrir quem você é quando a sobrevivência não é mais sua única prioridade. Como faço isso? Silvano se levantou e caminhou até uma das estantes, retirando um caderno de capa dura com folhas em branco. Comece fazendo uma lista, não de coisas que você deveria fazer ou precisa fazer. Uma lista de coisas que fazem seu coração bater mais rápido. Lugares que quer conhecer, habilidades que quer aprender, experiências que quer ter. Não pense em dinheiro, não pense em praticidade. Apenas escreva. Ele entregou o caderno a ela. Maria o segurou.
sentindo o peso das páginas vazias esperando para serem preenchidas. Leve para casa, menos Silvano continuou. Passe esta semana escrevendo. E quando tiver sua lista, quando souber o que seu coração realmente quer, então comece a transformar desejos em planos. Maria guardou o caderno na bolsa junto com seu caderno de desenhos. 2 cadernos agora. Um cheio de arte secreta do passado, outro esperando para ser preenchido com possibilidades do futuro. Obrigada menos, ela disse. E havia tanto peso nessa palavra simples. Obrigada por acreditar. Obrigada por ver. Obrigada por dar uma chance. Silvano apenas assentiu, como se entendesse tudo que ela não conseguia expressar. Quando Maria saiu do prédio azul e voltou para a Rua dos Artistas, o sol já começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ela caminhou lentamente, sem pressa, realmente vendo a rua pela primeira vez em anos. As galerias, os ateliês, os pequenos cafés onde artistas se reuniam para discutir seus projetos, esse mundo sempre esteve aqui, esperando ela, que havia se convencido de que não tinha lugar nele. Parou em frente a uma galeria que exibia obras de artistas locais. Através da vitrine podia ver pinturas vibrantes, esculturas abstratas, fotografias que capturavam momentos de beleza urbana. Um cartaz anunciava: aceitamos submissões de novos artistas. Envie seu portfólio para info@galeriaspacur.com.br. Maria tirou uma foto do cartaz com seu celular. Depois continuou caminhando, parando em cada lugar que chamava sua atenção. Uma loja de materiais artísticos com aquarelas importadas na vitrine. Um espaço de coworking para criativos com mesas compartilhadas e café gratuito. Uma escola de arte que oferecia workshops de fim de semana em diversas técnicas. Ela fotografou tudo, criando um arquivo mental de possibilidades. Quando finalmente voltou para casa já era noite. Mas em vez de se sentir exausta como sempre se sentia após um dia de trabalho, Maria estava energizada. Pela primeira vez em anos sentia algo além de cansaço e resignação. Sentia curiosidade, entusiasmo, medo também, muito medo. Mas era o tipo de medo que vem junto com possibilidade, não o medo paralisante da falta de opções. Ela abriu o caderno que Silvano lhe dera e ficou olhando para a primeira página em branco. Por onde começar? Que coisas faziam seu coração bater mais rápido? Lentamente, começou a escrever. Coisas que eu quero mesmo que pareçam impossíveis. Aprender a pintar com aquarela como aqueles artistas que fazem paisagens urbanas em cadernos de viagem. 2. Fazer um curso de design gráfico. Ando Verde. Não tutoriais gratuitos do YouTube à meia-noite quando estou exausta demais para absorver informação. 3. Viajar para algum lugar onde ninguém me conheça e passar uma semana inteira apenas desenhando. Paris, Barcelona? Ou talvez alguma cidade pequena no interior onde possa sentar em praças e desenhar pessoas. 4. Ter um espaço próprio para criar. Não um canto de um apartamento minúsculo, mas um lugar com boa luz, onde possa fazer bagunça e deixar projetos inacabados sem ter que guardar tudo toda a noite. 5. Expor meu trabalho. Ver meus desenhos em uma parede onde outras pessoas possam vê-los e talvez até gostar deles, ou odiar. Tanto faz. Só quero que existam fora do meu caderno secreto. 6. Conhecer outros artistas. Pessoas que entendem essa necessidade de criar, essa coceira de expressar algo que não tem palavras. 7. Acordar uma manhã e não sentir aquele peso no peito, aquela voz que diz mais um dia da mesma coisa. Quero acordar com expectativa em vez de resignação. 8. Criar algo que importe. Não sei o que ainda. Talvez ilustrações de livros infantis. Talvez murais em espaços públicos. Talvez design para causas sociais. Só quero que minha arte signifique algo para alguém além de mim. Maria parou de escrever e leu o que havia colocado no papel. Era um desejo simples, na verdade. Nada sobre carros de luxo ou mansões. Nada sobre fama ou reconhecimento. Apenas a chance de ser quem ela sempre quis ser. De fazer o que sempre amou fazer. Sem o peso constante da sobrevivência financeira, esmagando cada sonho antes que pudesse florescer. Será que era muito pedir R$500 mil em troca da chance de viver autenticamente? Ela pensou em Eduardo e sua clínica comunitária, em Júlia e seu romance publicado, em todos aqueles que Silvano havia ajudado e que encontraram maneiras de transformar oportunidade em propósito. Então pensou em Ricardo e suas apostas, em Camila e seu carro de luxo, em como seria fácil deixar o medo paralisá-la ou deixar a tentação de segurança imediata sufocar possibilidades de longo prazo. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma sensação estranha. Ausência de peso. Levou alguns segundos para identificar o que era diferente. Então percebeu. Pela primeira vez em anos, não havia acordado com aquele aperto no peito. Aquela ansiedade de baixo grau que a acompanhava desde o momento em que abria os olhos. A preocupação constante sobre dinheiro, sobre contas, sobre se conseguiria chegar ao fim do mês. Havia simplesmente evaporado. Ela pegou o celular e verificou o aplicativo do banco. Apenas para ter certeza de que não havia sonhado tudo. Lá estava R$500 mil.
real, tangível. Seu Maria se sentou na cama e olhou ao redor do pequeno apartamento. 40 metros quadrados que de repente pareciam ainda menores. Não porque fossem claustrofóbicos, mas porque agora ela sabia que havia outras opções. Esse não precisava mais ser seu limite. Mas o que fazer primeiro? A lista que havia começado na noite anterior estava na mesinha de centro. O caderno aberto na página onde havia parado de escrever. 8 desejos. 8 possibilidades. Por onde começar? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Roberto. Maria, preciso falar com você. Pode chegar meia hora mais cedo hoje? O estômago dela se apertou por um reflexo condicionado. Mensagens do chefe nunca eram boas notícias. Mas então lembrou. Ela tinha R$500 mil. O poder dessa conversa havia mudado fundamentalmente. Chegou à cafeteria às 7 da manhã. Roberto já estava lá, fazendo o inventário das mercadorias com sua prancheta e expressão perpetuamente preocupada. Ele era um homem na casa dos 50, grisalho, que havia dedicado toda sua vida a gerenciar aquela cafeteria para um dono que nunca aparecia e não se importava com melhorias. Maria menos, ele disse quando a viu. Obrigado por vir mais cedo. Senta aqui. Eles se sentaram em uma das mesas de canto. Roberto parecia desconfortável, o que imediatamente deixou Maria em alerta. Olha, não há maneira fácil de dizer isso. Ele começou, o dono decidiu vender a cafeteria, o novo proprietário vai fazer reformas completas e trazer sua própria equipe. Estamos todos sendo dispensados no fim do mês. Silêncio. Maria processou a informação. Uma semana. Essas palavras teriam sido devastadoras. Teriam significado pânico imediato sobre como pagaria o aluguel, onde encontraria outro emprego, se conseguiria manter sua cabeça fora d'água. Mas agora... Entendo, ela disse calmamente. Roberto olhou surpreso, claramente esperando lágrimas, ou ao menos protestos. Você vai receber todas as verbas rescisórias, claro, e eu posso dar referências excelentes se precisar. Você sempre foi uma das melhores funcionárias que tivemos. Obrigada, Roberto. Eu aprecio isso. Ele continuou olhando para ela, confuso com a reação calma. Você está bem? Não está preocupada? Maria sorriu, um sorriso genuíno que surpreendeu ambos. Estou bem. Na verdade, acho que isso é perfeito. E era. O universo, ou o destino, ou simplesmente o timing impecável, havia lhe dado não apenas recursos, mas também liberdade. Ela não precisaria pedir demissão, não precisaria sentir culpa por deixar Roberto em apuros. A decisão havia sido tomada por ela. Trabalhou seu turno naquele dia com uma leveza que nunca havia sentido antes. Cada cliente que atendia, cada café que preparava, tinha um sabor diferente agora. Não era desespero disfarçado de profissionalismo. Era simplesmente serviço. Ela poderia ser gentil porque queria, não porque precisava. Cláudio notou a mudança. Você tá estranha hoje, ele comentou durante uma pausa no rush. Tipo, estranha alegre. Aconteceu alguma coisa? Muita coisa menos, Maria respondeu enigmaticamente. Vou te contar um dia. Quando seu turno terminou, em vez de ir direto para casa, Marina voltou à Rua dos Artistas. Dessa vez entrou em cada estabelecimento que havia fotografado no dia anterior. Começou pela loja de materiais artísticos. O lugar cheirava a papel novo e pigmentos. As paredes eram cobertas de prateleiras com tintas, pincéis, cadernos de desenho de todos os tipos e tamanhos. Marina caminhou pelos corredores como se estivesse em um museu, tocando delicadamente os produtos, sentindo as texturas, imaginando possibilidades. Posso ajudar? Uma vendedora jovem perguntou com um sorriso amigável. Maria hesitou. Como explicar? Sim, eu tenho R$500 mil e quero me tornar uma artista depois de passar 7 anos servindo café. Estou procurando materiais para começar. Aquarela principalmente. A vendedora se iluminou. Iniciante ou você já tem experiência? Um pouco de experiência. Costumava desenhar muito, mas faz tempo. Quero recomeçar direito. Nos próximos 40 minutos, a vendedora, que se apresentou como Bianca, guiou Marina através do mundo das aquarelas. Explicou diferenças entre marcas, entre tintas em tubo e em pastilha, entre tipos de papel. Mostrou pincéis de pelo sintético versus natural, paletas de mistura, cadernos de viagem especializados. Maria absorveu tudo como uma esponja. E quando Bianca mencionou preços que antes teriam feito Maria agradecer educadamente e sair, ela simplesmente assentiu e disse: Vou levar. Saiu da loja carregando 3 sacolas, um conjunto profissional de aquarelas, pincéis de qualidade e 5 blocos de papel especial, um caderno de viagem com capa de couro, um cavalete portátil e diversos outros materiais. Total, R$3.200. Uma semana, isso representaria mais de um mês de salário. Hoje, era menos de 1% de seus recursos. Mas não era sobre o dinheiro, Maria percebeu enquanto caminhava pela rua carregando suas sacolas. Era sobre permissão. Permissão para investir em si mesma, para levar seus sonhos a sério, para dizer sim em vez de sempre dizer não, não posso pagar.
A próxima parada foi a escola de design que havia visto. A recepção era moderna e iluminada, com trabalhos de alunos expostos nas paredes. Uma recepcionista a cumprimentou alegremente. Boa tarde. Como posso ajudar? Eu gostaria de informações sobre os cursos de design gráfico. A recepcionista lhe entregou um catálogo grosso e começou a explicar as opções. Havia cursos de 3 meses dos 6 meses, programas completos de 1 ano. Havia especializações em diferentes áreas: branding, design editorial, ilustração digital, web design. Maria folheou o catálogo, seu coração acelerando a cada página. Isso era real. Ela poderia realmente fazer isso. O curso completo de design gráfico com especialização em ilustração começa mês que vem, menos a recepcionista informou. São 12 meses com aulas 3 vezes por semana à noite e aos sábados pela manhã. O investimento total é de R$42 mil, mas oferecemos parcelamento em até 12 vezes. R$42 mil. Maria fez o cálculo mentalmente. Menos de 10% de seus recursos. 1 ano de educação, de crescimento, de transformação, valaria cada centavo. Posso pagar à vista? Ela perguntou. A recepcionista piscou, surpresa. Claro, na verdade, para pagamento à vista oferecemos 15% de desconto. Ficaria em 35.700. Perfeito. Quero me matricular. 30 minutos depois, Maria saiu da escola com sua matrícula confirmada. Um cronograma de aulas, uma lista de materiais adicionais que precisaria e um sorriso tão grande que seus músculos faciais doíam. Ela ia fazer isso. Realmente ia fazer isso. Sentou-se em um banco na praça próxima, cercada por suas sacolas de materiais de arte, e tirou o celular. Abriu a lista que havia começado na noite anterior e marcou 2 itens. 2. Fazer um curso de design gráfico. Do Verdade de 6. Conhecer outros artistas. Pessoas que entendem essa necessidade de criar em breve 2 de 8. Não era um mau começo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi que você visitou a escola hoje. Parabéns por dar o primeiro passo. Silvano. Marina franziu a testa. Como ele sabia? Estava seguindo ela, mas a mensagem não tinha um tom ameaçador. Era orgulhosa, como um mentor observando de longe o progresso de um estudante. Ela digitou uma resposta. Como você soube? A resposta veio quase imediatamente. A dona da escola, Teresa, é uma velha amiga. Ela me ligou, feliz por ter uma nova aluna tão entusiasmada. Não se preocupe, não estou espionando você. Apenas celebrando seus sucessos à distância. Maria sorriu. Havia algo reconfortante em saber que Silvano se importava o suficiente para acompanhar, mesmo que discretamente. Obrigada por tudo. Ainda estou processando que isso é real. É real. E você merece. Agora vá viver. Maria guardou o telefone e olhou ao redor da praça. Pessoas passavam apressadas, presas em suas próprias rotinas, suas próprias preocupações. Há uma semana, ela era uma delas. Hoje, era o quê? Uma artista em formação, uma mulher em transformação, alguém com possibilidades infinitas à frente? Sim, tudo isso e mais. Pegou suas sacolas e caminhou em direção ao ponto de ônibus, mas parou antes de chegar lá. Olhou para a rua, para os táxis passando, para o mundo inteiro aberto à sua frente. Por que pegar ônibus? Por que não chamar um Uber? Por que não facilitar sua vida sempre que possível? Abriu o aplicativo e chamou um carro. 5 minutos depois, estava confortavelmente sentada no banco de trás. Suas sacolas de arte ao seu lado indo para a caça. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de mudanças. Maria trabalhou seu último mês na cafeteria com uma tranquilidade que desconcertava seus colegas. Enquanto todos ao redor dela entravam em pânico sobre o fechamento iminente, ela permanecia serena, até mesmo alegre. Cláudio finalmente a confrontou. Tá, você precisa me contar o que está acontecendo, ele disse durante uma pausa. Você ganhou na loteria ou algo assim? Porque você está assustadoramente feliz para alguém que está prestes a ficar desempregada. Maria considerou por um momento quanto deveria revelar. Algo assim, ela finalmente respondeu. Digamos que recebi uma oportunidade inesperada. Que tipo de oportunidade? Do tipo que muda a vida? Cláudio a estudou por um longo momento, então sorriu. Bem, seja lá o que for. Tô feliz por você. Sério. Você sempre mereceu coisa melhor do que este lugar. Naquela noite, depois do trabalho, Maria não foi direto para casa. Tinha se tornado sua rotina agora. Parar em algum lugar da Rua dos Artistas, explorar, observar, absorver. Às vezes entrava em galerias apenas para ver exposições. Às vezes sentava em cafés e desenhava as pessoas ao redor. Estava lentamente se reconectando com a artista que havia enterrado dentro de si. Seus novos materiais de aquarela estavam espalhados pela mesa do apartamento. Todas as noites, após o trabalho, ela pintava. No começo, suas mãos estavam enferrujadas, os movimentos incertos, mas gradualmente a memória muscular retornava. As cores fluíam no papel com mais confiança. Ela começou a preencher seu caderno de viagem com estudos de luz e sombra,
de rostos que via no ônibus, de edifícios que chamavam sua atenção. Um sábado, 3 semanas depois de receber o envelope, Maria acordou e tomou uma decisão. Era hora de enfrentar o terceiro item de sua lista. Viajar para algum lugar onde ninguém a conhecesse e passar uma semana inteira apenas desenhando. Abriu o laptop que havia comprado alguns dias antes. Outro item que antes seria um luxo impossível, agora apenas uma ferramenta necessária a menos, e começou a pesquisar. Não Paris ou Barcelona. Decidiu, isso poderia esperar. Por enquanto, algo mais próximo, mais íntimo, algo brasileiro, Paraty, a cidade histórica no litoral fluminense, com suas ruas de pedra, casas coloniais coloridas e luz especial que atraía artistas há gerações. Perfeito. Reservou uma pousada charmosa no centro histórico por uma semana. Comprou passagem de ônibus executivo, fez uma lista de materiais para levar. E então, porque podia, porque tinha recursos e porque merecia, reservou também uma aula particular de aquarela com um artista local renomado que oferecia workshops. Quando finalmente contou para Silvano sobre seus planos, através de uma das mensagens ocasionais que trocavam, sua resposta foi imediata. Paraty é uma excelente escolha. A luz lá é mágica, Voca vai amar. Lembre-se, não há pressão para criar obras-primas. Essa viagem é sobre reconexão, não sobre performance. Maria precisava desse lembrete. Parte dela ainda carregava aquela voz interna crítica, aquela que dizia que ela não era boa o suficiente, que estava desperdiçando dinheiro, que deveria estar sendo mais prática, mas estava aprendendo a silenciar essa voz, ou pelo menos a não deixá-la controlar suas decisões. Seu último dia na cafeteria foi estranho. 7 anos resumidos em uma pequena festa improvisada com bolo de supermercado e refrigerante. Roberto fez um discurso genérico sobre dedicação e trabalho duro. Os colegas, que ainda restavam menos, muitos já haviam encontrado outros empregos, desejaram boa sorte. Cláudio lhe deu um abraço apertado. Você vai fazer algo incrível, seja lá o que for, ele sussurrou. Eu sei disso. Maria pegou sua última gorjeta, guardou seu avental pela última vez e saiu pela porta sem olhar para trás. 7 anos daquela vida haviam terminado. Uma nova estava apenas começando. Na manhã seguinte estava no ônibus para Paraty. A viagem duraria 6 horas, mas Maria não se importava. Trouxera seu caderno de desenho e passou o trajeto esboçando a paisagem que mudava através da janela. Montanhas dando lugar a litoral, urbano transformando-se em rural, o familiar evoluindo para o desconhecido. Paraty era tudo que ela esperava. E mais. As ruas de pedra eram gentis sob seus pés. As casas coloniais pintadas em cores vibrantes, menos amarelo, azul, verde menos, brilhavam sob o sol tropical. Havia arte em cada esquina, galerias, ateliês, artesãos vendendo trabalhos nas praças. O ar cheirava a mar e história. Maria se instalou na pousada, um edifício colonial convertido com quartos ao redor de um pátio central cheio de plantas. E imediatamente saiu para explorar. Carregava seu caderno de viagem, aquarelas portáteis e uma garrafa de água. Nada mais. Sem preocupações, sem cronograma, sem obrigações, encontrou um lugar tranquilo perto do cais e começou a pintar. A luz da tarde criava reflexos dourados na água. Barcos coloridos balançavam suavemente. Turistas passeavam sem pressa. Ela misturou azuis e verdes, capturando o movimento da água. A textura das embarcações de madeira, a atmosfera tranquila do lugar. Pintou por horas, perdida no processo. Quando finalmente parou, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de rosa e laranja. Suas costas doíam de ficar curvada sobre o caderno, mas era uma dor boa, a dor de uso e não de tensão. Belo trabalho, uma voz disse atrás dela. Maria se virou e encontrou um homem idoso, cabelos brancos puxados em um rabo de cavalo, olhando para sua pintura com interesse genuíno. Ele usava roupas manchadas de tinta e carregava uma pasta grande, claramente um artista local. Obrigada menos, ela respondeu, sentindo-se simultaneamente orgulhosa e exposta. Você tem um bom olho para a luz menos. Ele continuou. Aqui no Tsais é tudo sobre capturar como a luz dança na água. Você conseguiu. Ainda estou aprendendo. Ou reaprendendo, na verdade. Os melhores artistas estão sempre reaprendendo, ele disse com um sorriso. Sou Paulo, tenho um ateliê ali na Rua dos Artesãos. Se quiser conversar sobre técnica algum dia, apareça. Ele lhe deu um cartão simples com seu nome e endereço, então se afastou, deixando Marina segurando o cartão e sorrindo. Conheceu outros artistas, item 6 da lista. Estava acontecendo naturalmente, sem forçar. Nos dias seguintes, Maria estabeleceu uma rotina prazerosa. Acordava cedo, tomava café da manhã no pátio da pousada, depois saía para encontrar um novo lugar para pintar. Às vezes eram as ruas de pedra do centro histórico, às vezes a praia próxima com suas palmeiras e areia branca, outras vezes as montanhas ao fundo envolvidas em névoa matinal. Sua aula particular com o artista local aconteceu no terceiro dia.
O professor Henrique era um homem na casa dos 60 anos, que havia sido publicitário em São Paulo antes de largar tudo para pintar em Paraty. Seu ateliê era um espaço luminoso cheio de telas em vários estágios de conclusão. Conte-me sobre sua jornada artística, menos ele pediu enquanto preparavam materiais. Maria lhe contou. Não tudo, não mencionou Silvano ou R$500.000, mas falou sobre como havia desistido de arte por necessidade, sobre os anos servindo café, sobre a recente decisão de recomeçar. Henrique ouviu com atenção, assentindo ocasionalmente. Você não é a primeira pessoa que conheço que abandonou a arte para sobreviver, ele finalmente disse. E, infelizmente, não será a última. O sistema não valoriza artistas até que já sejam estabelecidos. É um ciclo cruel. Mas o que importa é que você voltou. Muitos nunca voltam. Eles passaram 4 horas pintando juntos. Henrique ensinou técnicas de lavagem, como criar profundidade através de camadas, como deixar o branco do papel fazer parte da composição. Mas mais importante, ele ensinou Marina a confiar em seus instintos, a não sobrepintar, a saber quando parar. A arte não é sobre perfeição, ele disse em determinado momento. É sobre honestidade. Se você pintar honestamente, mesmo que tecnicamente imperfeito, seu trabalho terá alma. E a alma é o que separa arte de decoração. Maria absorveu essas palavras como gospel. Honestidade. Ela podia fazer isso. Podia pintar honestamente sua visão de mundo, suas emoções, suas experiências. No 5º dia em Paraty, ela visitou o ateliê de Paulo, o artista que havia conhecido no cais. O espaço era caótico e maravilhoso, paredes cobertas de pinturas, chão manchado de décadas de tinta derramada, cheiro forte de óleo e solvente. Paulo estava trabalhando em uma tela grande quando Maria chegou, seu pincel dançando sobre a superfície com movimentos confiantes e largos. Ele pintava o mar durante uma tempestade. Ondas turbulentas em tons dramáticos de cinza e azul escuro, com raios de luz atravessando nuvens pesadas. Maria, ele exclamou quando a viu, limpando as mãos em um pano já coberto de tinta. Que bom que você apareceu. Quer um café? Acabei de fazer. Eles se sentaram em cadeiras velhas no pequeno pátio dos fundos do ateliê, cercados por plantas tropicais selvagens e esculturas de metal enferrujado. Paulo serviu café forte em xícaras desemparelhadas. Então me fale mais sobre você, ele pediu. O que a trouxe a Paraty além da luz bonita? Maria hesitou por um momento, depois decidiu ser honesta. Havia algo na presença tranquila de Paulo que convidava a sinceridade. Estou tentando descobrir quem sou quando não estou no modo sobrevivência. Menos, ela disse. Passei tanto tempo apenas tentando pagar contas que esqueci o que é viver por algo além de necessidade. Paulo assentiu lentamente, como se essas palavras ressoassem profundamente. Eu conheço essa história, menos, ele disse. Trabalhei 30 anos em uma metalúrgica em São Paulo, bom salário, benefícios, segurança, mas estava morrendo por dentro. Um dia de cada vez. Pintava nos finais de semana, quando tinha energia, que era raro, até que tive um ataque cardíaco aos 52. Meu Deus, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Paulo continuou com um sorriso irônico. Me forçou a reavaliar tudo. Percebi que estava trocando minha vida por segurança. E que segurança é uma ilusão de qualquer forma. Então me aposentei por invalidez, peguei minhas economias e me mudei para cá. Isso foi há 15 anos. Melhor decisão que já tomei, você não tem medo? De dinheiro acabar, de não conseguir se sustentar? Claro que tenho medo, Paulo admitiu. Medo é parte de estar vivo. Mas prefiro ter medo fazendo algo que amo do que ter medo fazendo algo que me mata lentamente. Pelo menos agora, quando acordo para pintar, para criar. Parva. Eles conversaram por horas. Paulo lhe mostrou seu processo criativo, explicou como desenvolvia ideias, como lidava com bloqueio criativo, como precificava seu trabalho. Apresentou-lhe outros artistas locais que pararam no ateliê. Uma escultora chamada Beatriz, um ceramista chamado João, uma fotógrafa chamada Lúcia. Todos tinham histórias semelhantes. Vidas anteriores que abandonaram, saltos de fé que deram, medos que enfrentaram. Maria percebeu que havia encontrado sua tribo. Essas pessoas entendiam algo fundamental sobre ela que mais ninguém entendia. A necessidade de criar não era um hobby ou uma distração. Era essencial, tão necessária quanto respirar. Você deveria expor seu trabalho, Beatriz sugeriu enquanto folheava o caderno de viagem de Marina. Essas aquarelas são lindas. Tem uma galeria aqui que aceita artistas emergentes. Eu não sei, Maria disse. Aquele velho medo voltando. Não tenho certeza se estou pronta. Ninguém nunca está pronto, Lúcia disse com sabedoria. Você simplesmente faz. O pior que pode acontecer é alguém não gostar. E daí? Alguém não gostar não diminui o valor do que você criou. Maria guardou essas palavras. Item 5 da lista. Expor seu trabalho. Talvez não estivesse tão distante quanto pensava. No último dia em Paraty, Maria acordou antes do amanhecer. Pegou seu caderno e aquarelas e caminhou até a praia. A cidade ainda dormia.
Apenas os pescadores preparando seus barcos para o dia. Ela se sentou na areia e esperou. O nascer do sol em Paraty era espetacular. O céu transforma-se gradualmente de índigo escuro para lavanda, depois rosa, depois dourado líquido. A luz tocou o mar primeiro, criando um caminho cintilante de ouro através das ondas. Então alcançou as montanhas, iluminando o verde exuberante da Mata Atlântica. E finalmente banhou a cidade colonial, fazendo as fachadas coloridas brilharem como joias. Maria pintou com lágrimas nos olhos, não lágrimas de tristeza, mas de gratidão tão intensa que transbordava. Gratidão por estar ali, por ter recursos para estar ali, por Silvano ter visto algo nela que ela mesma havia esquecido. Gratidão pela segunda chance de viver autenticamente. Quando terminou a pintura, segurou-a à distância e realmente a viu. Não era perfeita. Havia áreas onde a técnica vacilava, onde sua inexperiência mostrava mais erronista. Era ela. E era bela em sua imperfeição. Tirou uma foto da pintura e enviou para Silvano com uma mensagem simples: obrigada por me ajudar a reencontrar isso. A resposta chegou enquanto ela caminhava de volta para a pousada. Você sempre teve isso, Maria. Eu só ajudei a remover os obstáculos. A arte é toda sua. De volta a São Paulo, Maria voltou para seu apartamento, mas já não parecia mais casa. Parecia pequeno demais, escuro demais, temporário demais. Era hora de enfrentar o item 4 da lista. Ter um espaço próprio para criar. Passou os dias seguintes procurando apartamentos. Seu orçamento, que antes era ridiculamente limitado, agora permitia opções que nunca havia considerado. Podia comprar à vista. Podia escolher um lugar com luz natural abundante. Podia ter um cômodo extra como ateliê. Encontrou o lugar perfeito em uma semana. Um apartamento de 2 quartos no bairro boêmio de Vila Madalena, próximo à Rua dos Artistas, que agora frequentava regularmente. O segundo quarto tinha uma janela enorme voltada para o norte. Luz natural perfeita para pintar. Havia até uma pequena varanda, onde poderia tomar café pela manhã e observar a vizinhança acordar. O preço, R$250 mil à vista. Maria fez os cálculos. Com o apartamento, o curso de design, os materiais de arte e as despesas de Paraty, ainda teria cerca de R$200 mil. Mais que suficiente para viver confortavelmente por pelo menos 2 anos enquanto estabelecia sua carreira artística, mesmo sem vender uma única peça. Assinou os papéis em uma tarde de sexta-feira. O apartamento era dela. Seu, um espaço próprio no mundo, comprado não com décadas de parcelas que a manteriam refém, mas com liberdade completa. A mudança foi simples porque tinha pouca coisa. 7 anos em 40 metros quadrados não acumulavam muitas posses, mas comprou móveis novos. Uma cama de verdade, não um sofá-cama. Uma mesa grande para o ateliê. Estantes para livros de arte. Um sofá confortável onde pudesse sentar e simplesmente existir. O curso de design começou em uma segunda-feira chuvosa. Maria chegou à escola com seu novo laptop e cadernos novos, e um nervosismo que não sentia desde a adolescência. A turma tinha 20 alunos. Idades variando de 18 a 45. Alguns eram jovens tentando entrar na área, outros profissionais mudando de carreira, outros ainda eram como Marina, pessoas redescobrindo sonhos antigos. A professora do primeiro módulo, Carolina, tinha 30 e poucos anos e um portfólio impressionante de trabalhos para grandes marcas. Mas o que Maria mais gostou foi sua filosofia. Design não é sobre fazer coisas bonitas, Carolina explicou na primeira aula. É sobre resolver problemas através de comunicação visual. Beleza é um bônus, mas função vem primeiro. Vocês não estão aqui para se tornarem artistas, embora possam ser. Estão aqui para se tornarem comunicadores visuais. Os primeiros dias foram intensos. Marina teve que aprender softwares que nunca havia usado: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign. Seus dedos, acostumados com pincéis e lápis, tiveram que se adaptar ao mouse e teclado. Mas havia algo profundamente satisfatório em criar digitalmente, em poder desfazer erros instantaneamente, em ter controle preciso sobre cada elemento. Ela fez amizade com Lucas, um jovem de 23 anos que trabalhava em uma loja de roupas, mas sonhava em criar sua própria marca. Com Amanda, uma publicitária de 38 que estava cansada de trabalhar para agências corporativas. Com Roberto, diferente do ex-gerente, um ilustrador autodidata de 45, que queria formalizar seu conhecimento. Você tem um olhar interessante, Lucas comentou enquanto trabalhavam juntos em um projeto de logo. Suas composições têm algo, não sei, orgânico, mesmo sendo digitais. Venho do mundo da aquarela, menos Maria explicou. Acho que ainda estou aprendendo a traduzir isso para o digital. Não perca isso, Amanda disse. No mercado, todo mundo faz tudo igual. Ter uma voz única, mesmo que ainda esteja desenvolvendo, é valioso. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Maria. O curso de design exigia dedicação total. 3 noites por semana.
até às 10 da noite. Sábados inteiros na escola, mais incontáveis horas em casa praticando e trabalhando em projetos. Mas ao contrário do esgotamento que sentia na cafeteria, esse cansaço era diferente. Era o cansaço de crescimento, de neurônios criando novas conexões, de habilidades sendo forjadas. Nem tudo era fácil. Houve momentos de frustração intensa, como quando passou 12 horas tentando dominar a ferramenta de vetor no Illustrator, e o resultado final parecia pior que seus primeiros esboços à mão. Houve noites em que chorou de exaustão, questionando se tinha feito a escolha certa, se era boa o suficiente, se algum dia conseguiria transformar isso em uma carreira real. Foi em uma dessas noites particularmente difíceis, 3 meses depois do início do curso, que Maria recebeu uma ligação de Silvano. Eles haviam mantido contato esporádico, mensagens ocasionais, mas essa era a primeira vez que ele ligava diretamente. Percebi que você está passando por um momento difícil, ele disse sem preâmbulo. Como você, Maria começou, mas parou. De alguma forma, Silvano sempre sabia. Tô bem, só é mais difícil do que esperava. Crescimento geralmente é, Silvano respondeu gentilmente. Posso lhe contar algo sobre a quarta pessoa que ajudei? Seu nome era André, por favor. André era um músico incrível. Tocava violão como ninguém que eu já tinha ouvido, mas trabalhava como segurança em um shopping para sustentar a família. Quando lhe dei a oportunidade, ele ficou eufórico. Comprou instrumentos caros, montou um estúdio em casa, gravou um álbum. Tudo parecia perfeito. Mas 3 meses depois, ele me procurou, devastado. Havia percebido que não sabia como transformar talento em carreira. Ninguém comprava seu álbum, ninguém o contratava para shows, ele tinha recursos financeiros e habilidade musical, mas faltava algo crucial. Conhecimento de negócios, networking, persistência. O que aconteceu com ele? Ele quase desistiu, quase voltou ao trabalho de segurança. Mas então fez algo corajoso. Admitiu que precisava de ajuda. Contratou um empresário musical, fez cursos de marketing digital, começou pequeno, tocando em bares de graça só para ganhar exposição. Levou 2 anos, mas hoje ele se sustenta completamente com música. Não é rico, não é famoso, mas está vivendo sua arte. E mais importante, está feliz. Maria absorveu a história em silêncio. Por que está me contando isso? Porque você está na fase difícil agora. A fase em que a euforia inicial passa e o trabalho real começa é quando muitas pessoas desistem, Maria. Não porque não tenham talento ou recursos, mas porque acreditam que transformação deveria ser fácil. Que se fosse certo não seria tão difícil. Mas a verdade é, nada que vale a pena é fácil. O fato de ser difícil não significa que você está no caminho errado. Frequentemente significa exatamente o oposto. Depois que desligaram, Maria olhou para o projeto inacabado em sua tela. Um design de identidade visual para uma organização não governamental fictícia, parte de um trabalho do curso. Ela havia recomeçado 5 vezes, cada versão parecendo inadequada. Mas agora, com as palavras de Silvano ecoando em sua mente, ela viu o projeto com olhos diferentes. Não era sobre perfeição, era sobre progresso, sobre tentar, falhar, aprender e tentar novamente. Ela recomeçou pela 6ª vez. E dessa vez algo clicou. O projeto ficou bom. Não perfeito, mas honesto e funcional. Carolina, a professora, elogiou especialmente o uso de cores e a hierarquia de informações. Quando Maria apresentou para a turma, recebeu aplausos genuínos. Você está encontrando sua voz menos Amanda, lhe disse depois da aula. Dá para ver a evolução semana após semana. Maria percebeu que era verdade. Quando comparava seu trabalho atual com o do início do curso, a diferença era gritante. Seus designs tinham mais confiança agora, mais personalidade. Ela estava aprendendo não apenas técnicas, mas como pensar como designer. Paralelamente ao curso, Maria mantinha sua prática de aquarela. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, passava pelo menos 1 hora pintando. Às vezes eram estudos rápidos de luz e sombra. Às vezes pintava da janela de seu ateliê, capturando a rua acordando. Outras vezes trabalhava em peças mais elaboradas, séries temáticas que estava desenvolvendo. Uma dessas séries era sobre pessoas invisíveis, retratos de trabalhadores que ninguém realmente via. Garis, faxineiros, entregadores, seguranças. Maria passava horas observando e desenhando essas pessoas, tentando capturar não apenas suas feições, mas sua dignidade, sua humanidade, frequentemente ignorada. Foi Paulo, durante uma de suas visitas a São Paulo, quem sugeriu que ela entrasse em contato com uma galeria. Está perfeito, ela disse. As pessoas vão amar. Aliás, já temos alguns compradores interessados que viram as pré-visualizações online. As pessoas começaram a chegar às 7. Primeiro um gotejamento lento, depois um fluxo constante. Lucas, Amanda e Roberto do curso. Paulo, que tinha vindo especialmente de Paraty. Júlia e outros artistas que conheceu através de Silvano. Cláudio, seu antigo colega da cafeteria, que ficou boquiaberto ao ver onde ela havia chegado. Críticos de arte locais que Helena havia convidado, colecionadores curiosos.
Maria circulou pela galeria, nervosa no início, depois gradualmente relaxando conforme via as reações das pessoas. Havia algo profundamente gratificante em observar estranhos parando em frente a seus retratos, realmente olhando, lendo as histórias, sendo tocados. Um homem de terno caro ficou 10 minutos em frente ao retrato de seu Joaquim, o Gari. Finalmente se virou para Maria, que estava perto. Você pintou isso? Sim, eu conheço esse homem. Ele limpa a rua onde meu escritório fica. Passo por ele todo dia há anos e nunca realmente o vi até agora. O homem pausou, olhos úmidos. Quanto custa? 3.000 reais, vou levar. E gostaria de conhecê-lo, se possível. Gostaria de agradecê-lo pessoalmente por manter nossas ruas limpas. Maria sentiu seu coração apertar. Isso era exatamente o que ela havia esperado alcançar. No final da noite, 15 das 23 peças tinham adesivos vermelhos, vendidas, 45.000 reais em vendas, 22.500 para ela. Mas mais importante que o dinheiro, eram as conversas que havia testemunhado, as conexões que sua arte havia facilitado, as pessoas que haviam sido realmente vistas pela primeira vez. Um crítico de arte de um jornal local pediu uma entrevista. Uma escola queria que ela desse uma palestra sobre arte e consciência social. Uma organização não governamental que trabalhava com população em situação de rua perguntou se ela consideraria fazer um projeto colaborativo. Quando finalmente a galeria esvaziou e apenas ela, Helena e Silvano permaneceram, Marina se sentou em um banco no centro do espaço e simplesmente olhou para suas obras nas paredes. Como se sente? Silvano perguntou, sentando-se ao seu lado. Como se tivesse acordado, Maria respondeu. Por tanto tempo estava dormindo, sobrevivendo, mas não vivendo, e agora estou viva. Você sempre esteve viva, menos Silvano disse suavemente. Só precisava de espaço para florescer. Por que você faz isso? Maria perguntou, a pergunta que havia guardado por meses. Realmente? Por que dedica sua vida e fortuna a ajudar estranhos? Silvano ficou em silêncio por um momento, olhando para os retratos. Meu avô costumava dizer que há 2 tipos de riqueza, menos Silvano finalmente respondeu, sua voz suave no espaço vazio da galeria. A que você acumula e a que você multiplica. Ele acumulou fortuna, sim, mas o que realmente o enriqueceu foi ver outras pessoas prosperarem por causa dele. Empregou centenas de pessoas, pagou estudos para filhos de funcionários, criou oportunidades, e antes de morrer me fez entender algo fundamental. Dinheiro parado é apenas números em uma conta. Dinheiro em movimento, transformando vidas, criando possibilidades e seu legado. Ele se virou para olhar Maria diretamente nos olhos. Mas há outra razão, mais pessoal. Quando eu tinha 23 anos, estava perdido. Havia herdado dinheiro, mas não sabia o que fazer com minha vida. Estava caindo em uma espiral de depressão e falta de propósito. Foi meu avô quem me salvou. Não com mais dinheiro, mas com uma missão. Ele disse, Silvano, o antídoto para o desespero é o propósito. Encontre uma maneira de importar, e você encontrará uma razão para continuar. Então, eu encontrei isso, e cada pessoa que ajudo, cada vida que toca uma nova possibilidade, me lembra de que minha própria vida tem significado. Maria sentiu lágrimas rolando por seu rosto. Você salvou minha vida, sabe disso? Não apenas financeiramente. Eu estava morrendo por dentro. Lentamente, dia após dia, apagando um pouco mais de mim mesma. Você me devolveu a mim. Silvano sorriu, aquele sorriso caloroso que ela havia aprendido a reconhecer. Você se devolveu a si mesma, Maria. Eu apenas removi alguns obstáculos. O trabalho duro, a coragem, as escolhas. Tudo isso foi você. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, cercados pela evidência visual da transformação de Marina. E agora Helena perguntou, juntando-se a eles, o que vem depois desta exposição? Maria respirou fundo, pensando, quero fazer mais. A ONG iniciou um projeto colaborativo, quero explorar isso. E o curso de design termina em 3 meses. Estou pensando em combinar as duas coisas, usar design gráfico para causas sociais, criar identidades visuais para organizações que não têm recursos para pagar agências caras, talvez ensinar workshops de arte para jovens em comunidades carentes, criar algo que importa menos, Silvano disse, ecoando as palavras da lista original de Maria. Item 8. Item 8, ela confirmou com um sorriso. 3 meses depois, Maria se formou no curso de design com honras. Seu projeto final foi uma campanha completa de identidade visual para uma organização não governamental que trabalhava com moradores de rua. Logo, papelaria, website, material de divulgação. A campanha era tão boa que a ONG realmente a implementou. E outras organizações começaram a procurar lá para trabalhos similares. Ela estabeleceu um modelo de negócios único. Metade de seu tempo dedicado a trabalhos comerciais pagos empresas que podiam pagar suas taxas normais. Metade dedicado a projetos sociais pro bono,
ou com desconto substancial. Não era o modelo mais lucrativo, mas era sustentável e significativo. Lucas, Amanda e Roberto formaram uma espécie de coletivo informal com ela, cada um contribuindo suas habilidades específicas para projetos maiores. Começaram pequeno, mas em 6 meses estavam sendo reconhecidos na cena de design consciente de São Paulo. Maria também começou a dar workshops mensais de aquarela em um centro comunitário na periferia. Ensinava jovens de 13 a 18 anos, muitos deles sem recursos para materiais de arte. Ela fornecia tudo gratuitamente, comprando suprimentos em massa com seus próprios recursos. Ver esses jovens descobrindo sua própria expressão artística era tão gratificante quanto qualquer reconhecimento profissional. Foi em um desses workshops que conheceu Isabela, uma garota de 15 anos com um talento excepcional, mas família que mal conseguia colocar comida na mesa. Isabela desenhava em cadernos baratos com lápis quase gastos, mas cada linha era precisa, cada composição intuitivamente equilibrada. Maria viu algo familiar naquela garota. Potencial desperdiçado, talento sufocado por circunstâncias. E entendeu de repente por que Silvano havia escolhido essa vida de benfeitor. O ciclo não terminava com ela. Ela tinha responsabilidade e o privilégio de passá-lo adiante. Começou pequeno com Isabela, forneceu materiais melhores, incentivo constante, orientação técnica. Depois, conversou com os pais da garota sobre a possibilidade de ela fazer o mesmo curso de design que Marina havia feito. Quando a família disse que era impossível financeiramente, Marina ofereceu pagar a matrícula. Ela ligou para Silvano naquela noite. Acho que entendo agora, disse. Por que você faz isso? Não é apenas sobre ajudar uma pessoa, é sobre criar ondas. Isabela tem tanto talento quanto eu tinha. Se eu puder dar a ela a chance que você me deu, então ela poderá fazer o mesmo por outra pessoa eventualmente. Silvano completou. Sim, você entendeu. Não se trata de salvar o mundo inteiro. Se trata de tocar uma vida de cada vez profundamente. E confiar que essas vidas tocarão outras. Um ano depois do encontro inicial na cafeteria, Maria organizou um evento especial. Convidou todas as pessoas que havia retratado em sua série. Pessoas invisíveis para um jantar em um restaurante que ela alugou por uma noite. Seu Joaquim, Dona Maria, Carlos, a vendedora de arepas, o catador de recicláveis, a atendente de posto, todos estavam ali. Muitos vestidos em suas melhores roupas. Alguns claramente desconfortáveis em um ambiente tão elegante. Mas conforme a noite progredia, as barreiras sociais se dissolviam, histórias eram compartilhadas, conexões eram feitas. O homem que havia comprado o retrato de seu Joaquim estava lá. E de fato havia desenvolvido uma amizade com Gari, começando uma iniciativa em sua empresa para reconhecer e valorizar trabalhadores de limpeza urbana. Maria se levantou para fazer um brain. Há 1 ano eu estava servindo café e enterrando meus sonhos cada vez mais fundo. Então um estranho entrou na cafeteria e mudou tudo. Ele me viu quando eu me sentia invisível. Me deu recursos, sim, mas mais importante, me deu permissão para acreditar que eu poderia ser mais. E essa série de retratos foi minha maneira de passar isso adiante, de ver vocês, de celebrar vocês, de dizer ao mundo: essas pessoas importam. Ela olhou ao redor da mesa, vendo rostos de todas as cores e idades, pessoas de diferentes origens, mas unidas por resiliência e dignidade. Então este brinde é por todos nós. Por aqueles que são vistos e aqueles que ainda esperam ser vistos, por segundas chances, por transformação, por acreditar que nossas vidas podem ser mais do que apenas sobrevivência. Saúde, todos responderam, copos erguidos. Silvano, que havia sido convidado, mas insistiu em sentar-se discretamente em um canto, observava com lágrimas nos olhos. Marina notou e caminhou até ele depois do brinde. Obrigada menos, ela disse simplesmente. Por tudo, por acreditar, por me devolver a mim mesma. O prazer foi meu, Silvano respondeu. E sabe o que mais? Você é a 17ª pessoa que ajudei, mas é a primeira que realmente entendeu o propósito maior, que está passando adiante não apenas recursos, mas a própria filosofia. Isso me dá esperança de que este legado que meu avô começou vai continuar muito além de mim. Maria olhou para Isabela, que estava sentada entre Dona Maria e o catador de recicláveis, seus olhos brilhando enquanto ouvia histórias. Emma Alganza-Nous, quando Isabela se formasse e começasse sua própria jornada artística, talvez ela também encontrasse alguém para ajudar. E essa pessoa ajudaria outra. E assim o ciclo continuaria infinitamente. Ondas de transformação expandindo através do tempo. 6 meses depois, Maria estava em seu ateliê, o segundo quarto de seu apartamento que agora estava cheio de luz, tinta e possibilidades, trabalhando em uma nova série quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Olá, meu nome é Rafael. Você não me conhece, mas Silvano me deu seu contato. Sou a 18ª pessoa que ele está ajudando. Ele disse que talvez você pudesse compartilhar sua experiência comigo, porque estou apavorado e não sei por onde começar. Maria sorriu. Claro que Silvano tinha feito isso. Claro que ele entenderia que ela era perfeita para orientar outros beneficiários, tendo passado por tudo tão recentemente. Ela digitou sua resposta.
Olá, Rafael, entendo completamente como se sente. Que tal nos encontrarmos para um café? Tenho muito para compartilhar. E enquanto apertava enviar, Marina olhou ao redor de seu ateliê, paredes cobertas de suas pinturas, mesa cheia de projetos de design para causas que importavam, janela mostrando a Rua dos Artistas onde ela agora pertencia menos, e sentiu gratidão profunda por aquele dia aparentemente normal na cafeteria, quando um benfeitor misterioso havia entrado e mudado tudo. Não tinha sido sobre o dinheiro. Nunca havia sido apenas sobre o dinheiro. Era sobre ser vista, sobre acreditar que mudança era possível, sobre ter coragem de transformar recursos em propósito, oportunidade em ação, sonhos abandonados em realidade vivida. Era sobre ciclos de generosidade que se expandiam infinitamente, tocando vidas que tocariam outras vidas, criando ondas de transformação que continuariam muito além de qualquer pessoa individual. E agora era hora de Marina ajudar Rafael a descobrir o que ela havia aprendido. Que todos merecem uma chance de viver autenticamente e que às vezes tudo que precisamos é de alguém que acredite em nós antes mesmo de acreditarmos em nós mesmos. Ela pegou seu caderno, menos aquele que Silvano lhe dera no primeiro dia, agora preenchido com listas e reflexões e planos, e abriu em uma página em branco. No topo escreveu Guia para Rafael. Como transformar oportunidade em propósito. E começou a escrever, passando adiante não apenas conhecimento, mas esperança. Exatamente como havia sido passada para ela. O ciclo continuava, e continuaria, infinitamente. Fim. O verdadeiro valor de uma vida não é medido pelo que acumulamos, mas por quantas outras vidas tocamos profundamente.